Bom dia a todas e todos. É com muita satisfação que damos início a este webinar promovido pelo Ministério Público de Goiás em parceria com o Governo do Estado, para apresentar a campanha ambiental Liga Cidade Limpa, né? Essa iniciativa, ela nasce do compromisso conjunto de promover uma transformação real na forma como lidamos com os resíduos em nossas cidades. A política de resíduos sólidos, ela é uma das frentes mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais essenciais para a sustentabilidade urbana e para a saúde ambiental da nossa população. E é por isso que o Ministério Público tem atuado firmemente nessa área, seja por meio da indução de políticas públicas, do apoio técnico-jurídico às promotorias de justiça, ou da articulação com os municípios e com a sociedade civil. E é por isso que nós sabemos que nenhuma política pública ela se sustenta sem o engajamento das pessoas. E é assim que surgiu a Liga Cidade Limpa, né, que acreditamos, pois acreditamos que é só com a participação ativa de toda a sociedade que poderemos alcançar uma mudança de hábitos e um novo olhar para o nosso papel na preservação do meio ambiente. A campanha Liga Cidade Limpa, ela vem exatamente com esse propósito, né, de mobilizar, conscientizar e inspirar a mudança. Porque manter a cidade limpa não é apenas uma tarefa do poder público, e é com essa convicção que entendemos que esse compromisso é de todos nós, é um compromisso coletivo com o presente e com o futuro. Então, eu quero, nesse momento, de forma muito breve, desejar que todos e todas sejam muito bem-vindos, que esse encontro possa ser um espaço de diálogo, aprendizado e de inspiração, para que possamos seguir juntos nessa missão. Esse é o nosso convite a cada um e cada uma que participa conosco nessa manhã. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela participação e pelos nossos parceiros que estão aqui conosco hoje. Vamos seguir em frente com a nossa programação e gostaria de iniciar passando a palavra para os nossos parceiros poderem fazer já uma breve fala inicial, para que possamos, em seguida, apresentar o nosso projeto, nossa campanha, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade aqui para tirar as dúvidas e poder compartilhar com todos. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a Cauara, que está aqui representando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e já, de imediato, passo para você, Cauara, a palavra. Obrigada, doutora Daniela. Bom dia a todos. É uma felicidade ver essa sala cheia aqui, mais de 200 participantes, para a gente poder dar mais um passo, né, nesse projeto tão bonito que é a Liga Cidade Limpa, esse projeto de educação ambiental idealizado pelo pessoal do Ministério Público, mas que logo no início já buscou a gente aqui do Estado para podermos unir forças e levar, né, toda essa necessidade de educação ambiental voltada para a área de resíduos para todos os municípios do estado, né, e começando pela educação infantil. Infantil não, né, média ali. A gente trabalha hoje aqui no estado com um grupo de trabalho para poder avançar na gestão dos resíduos, né, em diversas vertentes, resíduos da logística reversa, os resíduos urbanos, e a gente tem um desafio muito grande de encerrar os lixões aqui do estado, mas não somente encerrar os lixões, porque um passo extremamente relevante e necessário é a implementação da coleta seletiva. E o maior gargalo que a gente tem hoje em relação à coleta seletiva é na separação dos resíduos dentro de casa. Então, sempre que eu vou explicar, né, para os prefeitos, para os secretários de meio ambiente sobre o nosso programa Lixão Zero, eu bato na tecla de que se não tiver educação ambiental, mobilização da sociedade, uma sensibilização constante, isso não vai para frente. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que estar ali no dia a dia repetindo, né, como se fosse uma ladainha mesmo, para a gente poder atingir e sensibilizar todas as pessoas, porque essa campanha aqui ela é voltada, né, para as crianças, mas para as crianças aprenderem isso na escola e levar para dentro de casa, para que seus pais, seus responsáveis também façam isso, porque a educação ambiental aqui na área de resíduos ela não pode ficar focada só em um público também. Então a gente vai trabalhando em diversas vertentes. E é essencial esse papel da população na separação de resíduos, então precisa ter essa conscientização para a gente poder avançar. Esse é um trabalho que a gente construiu em várias mãos, né? O pessoal do Ministério Público trouxe primeiro a idealização, alguns projetos, algumas peças, né? A história que se queria construir, todo mundo aqui participou, contribuiu, e hoje a gente tem esse programa lindo, né? Com esses heróis que já estão aí trabalhando
em algumas escolas, já mexendo com algumas crianças, sim, é muito feliz, né, ver tanta gente engajada para a gente poder ampliar e alcançar toda a população do estado com esse programa. Então, muito obrigada, tenhamos um ótimo evento e passo, então, para a Gabriela Pícolos, da Secretaria da Retomada. Bom dia, pessoal. Agradeço a parceria, né, do Ministério Público, que nós temos trabalhado junto no comitê, junto com outros órgãos do Estado. E hoje a Retomada, ela trabalha na abertura de cooperativas, na incubação e na abertura de cooperativas de catadores. E o maior desafio que a gente tem aqui, após a abertura dessas cooperativas, é manter essas cooperativas funcionando. Porque a partir do momento que o resíduo, a gente fecha o lixão, o resíduo deixa de chegar no catador. Por quê? Porque a população não colabora com a coleta seletiva. Então, essa coleta seletiva ela é de fundamental importância para todas essas cooperativas e para todas essas políticas que a gente vem desenvolvendo, em parceria com os municípios, em parceria com o Ministério Público, dentro do comitê. E a gente precisa realmente que essa educação ambiental aconteça, e como a Kawara falou, é um trabalho de formiguinha. Porque às vezes a gente fala e demora um bom tempo para isso fazer efeito. Só que eu tenho um custo muito menor em fazer uma coleta seletiva do que mandar esse material lá para o aterro. Hoje a gente está disponível, eu vou deixar aqui o contato. Nós temos o crédito social, que ele é para comprar equipamentos para a cooperativa. Então, o município que tiver precisando da nossa parceria aí, eu vou deixar aqui no chat o contato, vocês podem entrar em contato com a secretaria. Agradeço. Vou passar a palavra para a Patrícia agora. Bom dia a todos. Fico muito feliz em construir mais parceiros aí para essa campanha, visto que a SEDUC foi o pontapé inicial para essa campanha. Nós estamos aí trabalhando hoje em torno com 300 crianças de sextos e sétimos anos. Então, assim, a campanha já está bem fortalecida na rede estadual e esperamos agora com esse webinar aqui conseguir novos parceiros aí junto aos municípios. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, só para eu poder. Só um segundo. Conseguem ver? Então, vamos lá. A campanha, né, ela surgiu, então, aí da parceria... Ainda não está constando o compartilhamento aqui, doutora. Não está aparecendo? E agora? A senhora tem que vir aqui no Zoom e compartilhar a tela, não está aparecendo para nós. Perfeito, agora é só colocar no modo de apresentação. Okay. Agora sim? Perfeito. Então, vamos lá. Surgiu aí, então, a parceria, né? A SEDUC abraçou essa campanha porque ela identifica que é formando o cidadão que a gente vai ter uma melhoria na questão do meio ambiente. Então, nós fizemos as parcerias com as unidades escolares. Para que isso fosse fortalecido, o Ministério Público fez uma capacitação com os professores, baseado no material que foi proposto por eles, que foi o gibi. Nesse contexto das histórias é onde a gente fortalece e direciona os temas a serem trabalhados. Aqui na rede estadual, a gente está trabalhando dentro da proposta das aulas de eletiva, e isso tem surtido muitos frutos. Daqui a pouco a Ana Paula vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, a gente viabiliza que agregar os municípios vai fortalecer ainda mais essa questão de conscientização, que é o foco da campanha. Aí está um pouquinho do que a gente tem feito no estado. Hoje a gente está nas 40 regionais do estado, a gente está atendendo 71 turmas, ou seja, em torno dos 300 alunos que eu havia comentado. Aqui eu fiz, só para vocês terem um mapa, como assim, um início, eu vejo que a gente já conseguiu crescer muito nesse curto espaço de tempo.
e agregando os municípios, né, as escolas municipais e também, se possível, as privadas, eu vejo que a gente vai ganhar muito com isso. E voltando nessa premissa do meio ambiente, né, eu não sei se já chegou até vocês, a gente tem feito contato aí com a Undime, a gente está também em formação para a sexta Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, e eu queria, nesse momento, vincular os dois projetos, visto que eles casam, eles conversam bem com a proposta, convidar os prefeitos a inscreverem os projetos das suas escolas municipais nesta conferência. O MEC, ele enviou via e-mail institucional de cada unidade escolar esse convite para participação. Nós aqui da Secretaria de Estado, nós também estamos disponibilizando os materiais e estamos nos colocando à disposição para ajudar nessa concretização da conferência nas unidades escolares. E a gente queria convidá-los, né, a realmente participar conosco, visto que os temas a serem trabalhados para esse ano, ele tem muito a ver com isso, que é mudar o meio ambiente com educação e justiça climática. E tem a ver aí com a campanha também de resíduos, que se tudo correr bem, todos vão se engajar nisso. Aqui está a proposta dos eixos temáticos, é aqui que eu digo que a campanha casa muito bem com a proposta da conferência. E aqui tem uns prazos, é nesse prazo aqui que eu queria que vocês se atentassem, visto que a gente tem prazos apertados para realização, mas a gente tem que pensar que é do pouquinho que a gente faz que a gente vai melhorando o nosso futuro. Então, assim, mesmo que os prazos estejam apertados, eu acho muito importante e significativo que vocês possam participar conosco da conferência, tentando linkar com a campanha, porque não fica mais uma coisa para ser feita para a escola, pelo professor, sim agregando o que já a campanha já propõe e trabalhando com os dois viés. Aqui tem os nossos contatos para maiores informações. Vocês podem nos solicitar via e-mail, que eu disparo para vocês todos os processos que tem que acontecer para que seja executado. E, assim, da campanha em si, eu vejo, ontem, quando a gente estava com a secretária, né, a SEDUC, ela tem, sim, eu até falei com a doutora Daniela que a gente quer replicar isso no segundo semestre, numa escala, se possível, maior, porque, como eu disse lá no início, a gente precisa formar o cidadão, e a gente tem que começar logo de cedo. Então, a gente, como a clientela da gente é a segunda etapa do fundamental, mas a gente queria o parceiro da primeira etapa, porque quanto menor a criança, a gente ainda vê que é mais fortalecido a cobrança. Então, a gente quer muito que vocês, dos municípios, participem conosco da campanha, participem também conosco da Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, e deixando aqui bem claro que a SEDUC está aqui à disposição de vocês para contribuir no que for necessário. Agradeço muito a parceria aí do Ministério Público, eu vejo que todos os nossos trabalhos em conjunto têm dado muito certo, e vejo que isso nos municípios também vai acontecer. Então, muito obrigada. Devolvo a palavra à doutora Daniela. Obrigada, Patrícia, Cauara, Gabriela. Pode tirar o compartilhamento, que agora acho que a gente vai passar para a nossa etapa. Importante essa parte introdutória, onde nossos parceiros estão aqui, demonstrando essa força que é a união de todos nós em torno daquilo que é de interesse comum. E hoje nós estamos aqui para aumentar ainda mais essa rede de apoio, para a gente poder continuar trabalhando com a temática dos resíduos sólidos. A campanha está aí agora, pronta, né? E a gente pode casar, ver que a educação ambiental é o que a gente precisa estar trabalhando hoje, e a Patrícia trouxe exatamente essa ideia. A gente já, inclusive, compartilhou com todas as promotorias de justiça a conferência, fazendo esse link com a campanha da Liga Cidade Limpa, porque é uma forma da gente já aproveitar um grande espaço para difundir esse trabalho e essa temática tão importante, tão relevante de uma política pública no estado de Goiás. E agora a gente vai passar, né, para o doutor Juliano, depois para a Ana Paula, onde nós vamos para o tema da nossa
o webinar do nosso compromisso dessa manhã, para que a gente possa agora apresentar a todos e todas esse trabalho. Doutor Juliano, agora com a palavra para dar continuidade. Bom dia a todas e todos, né? É uma grande satisfação e uma grande alegria estar aqui conversando com vocês, né? Bom dia e cumprimentar todas as minhas companheiras aqui de painel, né? Eu sou aqui, bendito é o fruto, né? Todo só cercado de grandes mulheres, isso é muito bom para demonstrar a força da mulher brasileira, e justamente nessa questão ambiental nós temos essa ligação. E na questão também de resíduos, né? São as mulheres que geralmente são a maioria, né, das nossas heroínas catadoras, né? Então, e também na área de educação, são as mulheres são as nossas professoras que nos ensinam com bastante cuidado e carinho, né? Eu gostaria de cumprimentar todos os secretários, todos os prefeitos, prefeitas, secretárias de meio ambiente, secretárias de saúde, todos aqueles que estão acreditaram nessa proposta e vieram aqui tentar conhecer um pouquinho do que a gente está propondo para todos os municípios, né? O que nós pensamos de início, né? Nós temos um projeto institucional que roda na instituição desde 2021, e nesse projeto a gente tem tentado fazer com que haja uma mudança do paradigma social na cultura da sociedade para como ela enxerga a questão dos resíduos, né? Antes a gente tinha a visão de que a gestão de resíduos era somente o quê? Aquilo que a população estava acostumada a ver o prefeito fazer, que era coletar o lixo, afastar e jogar em qualquer canto, né? Hoje, mesmo que todos os municípios encerrem seus lixões, mas que continuem fazendo essa ideia de você coletar, afastar e tratar, a gente não vai estar cumprindo uma boa gestão de resíduos, porque a máxima de Lavoisier, lá no século XVII, era o quê? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso que a Lei 2.305 de 2010, ela trouxe uma nova filosofia, um novo paradigma, né, e um novo modelo que nós temos que enfrentar a questão dos resíduos, que é justamente tentar aproveitar ao máximo aquilo que tem valor econômico e que pode ser agregador de renda, principalmente para pessoas de baixa, pessoas que não têm hipossuficientes, né? A partir daí, nós temos trabalhado há muito tempo, né, tentando mostrar, não só aqui em Goiânia, mas em todos os municípios do estado, a importância e a necessidade para que os municípios, para que eles possam cumprir com a política pública de gestão de resíduos, eles possam e devam fazer a sua coleta seletiva em cada local. Isso é muito mais lógico, né? É igual a casa da gente. Quanto mais a gente separar em casa, quanto mais a gente fizer o nosso papel em casa, mais fácil vai estar para limpar a nossa própria casa. E o município é o quê? É a extensão da nossa casa, né? A rua é a extensão da nossa casa. Então, precisamos ter esse engajamento da sociedade, né? Seja ele mediante comunicação social ou mesmo a transformação da sociedade com a educação que é feita de forma formal ou da educação informal, para que a sociedade possa internalizar esses novos conceitos e essa nova forma de encarar e ver como os resíduos são gerados e como eles são tratados, né? Muitas pessoas ainda acham que a solução dos resíduos é competência única e exclusiva do prefeito, né? Que o pessoa coloca o seu lixo lá na porta da sua casa, né? E que o prefeito passou a recolher, o problema acabou. Infelizmente, isso não é a realidade. Então, precisávamos ter essa interação com a sociedade para que possa efetivamente fazer essa mudança do paradigma social, né? Que a sociedade comece a entender que o resíduo, o problema do resíduo não termina na porta da casa do cidadão. E também precisamos internalizar a responsabilidade de cada um na própria gestão de resíduos. Quando nós começamos a trabalhar a questão de coleta seletiva, né, muitos municípios, já tratamos já com os 246 municípios do estado, muitos deles não sabem como fazer a coleta seletiva e muito menos sabem fazer uma educação, não conseguem fazer uma educação ambiental própria, não conseguem informar a população qual que é o papel dela no processo de gestão.
Então, a partir daí, nós identificamos na conversa com os municípios e também na experiência que nós temos com as diversas localidades que nós atuamos, nós começamos a perceber a necessidade de poder comunicar melhor com a população, educar a população, para que ela pudesse e possa, melhor dizendo, né, ser o elemento faltante que possa integrar toda a gestão e, com isso, não só ajudar o município na própria gestão, dar a responsabilidade de cada um, o que cada um é responsável, e também baratear os custos da gestão de resíduos, que hoje são muito elevados. Né? Mas quando nós falamos de coleta seletiva, né, a gente sabe, quando a gente busca na informação pela internet, que é muito fácil hoje, a gente vê muitas informações distintas. Né? A gente vê aquela primeira cena que a gente vê, aquele bando de cestinho todos coloridos, 7, 8 cores, e isso é muito difícil de repassar para a sociedade como um todo. Então, a partir dessa ideia de tentar simplificar o assunto, tentar massificar o assunto e trazer elementos para que os municípios possam fazer a educação ambiental de uma forma simples, didática, lúdica e que possa ter uma uniformização de identidade visual, não só no próprio município, mas em todo o estado. Nós, dentro do grupo de resíduos que o Ministério Público faz parte, esse grupo liderado pelo Estado de Goiás, nós começamos a desenvolver internamente todo o material dessa campanha, né, para que ela pudesse ser utilizada por todos os municípios. A intenção do Ministério Público desde o início não é fazer a campanha nos municípios, é ajudar os municípios dando o material para que o município pudesse replicar o material, seja na educação formal, na educação fundamental, primeira fase, que é básica do município, ou seja na comunicação social que é feita para os seus munícipes. E com isso, a gente conseguir replicar ainda mais, né, essa ideia da necessidade de separação de resíduos, a ideia da necessidade de que todos os municípios precisam fazer a sua coleta seletiva e o próprio engajamento social de toda a sociedade. Eu trago aqui alguns exemplos da facilidade e do ativo positivo político aos municípios ao implementarem coletas seletivas nas suas localidades. Dou o exemplo de uma cidade muito pequena que eu tive contato há muitos anos atrás e tenho muito orgulho de ter morado parcialmente nesse município alguns anos atrás, o município de Cromínia, em que há 12 ou 13 anos atrás já existia coleta seletiva lá, e por um problema que ocorreu, um período que o prefeito não conseguiu manter esse sistema de coleta seletiva, a própria população, que já estava habituada a fazer a coleta seletiva, cobrou do prefeito que voltasse o sistema de coleta seletiva. Por quê? Isso é um valor que se agrega muito fácil à sociedade quando ela compreende o seu papel. Dando um outro exemplo de maior porte, Goiânia, por exemplo, em 2007, 2008, foi quando foi implantada a coleta seletiva, o projeto inicial era de se fazer em um bairro, né, para ser um projeto piloto, para se testar o sistema e esse sistema ser ampliado gradativamente para a sociedade. Acontece que a sociedade, os munícipes, ao verem que havia coleta seletiva em um bairro, começaram a exigir que isso fosse expandido e o prefeito, à época, teve que expandir o projeto de coleta seletiva porta a porta a todos os municípios em um mês, dada a exigência da sociedade. Então, mas isso não é simples. A gente precisa, como a Kawara colocou no início, é um processo contínuo. Eu mesmo, aqui na minha residência, faço essa separação há vários anos. E vira e mexe ainda acontece. Já eduquei minhas crianças, já conversei com a minha esposa, todos os colaboradores aqui da casa que passaram nesse período já foram orientados, né? Mas vira e mexe ainda encontro no cesto aqui de casa materiais que poderiam ser aproveitados que alguém colocou inadvertidamente. E isso é um fato, ou seja, a necessidade de você, mesmo naqueles locais onde há coleta seletiva já implantada, é interessante que se faça a manutenção da comunicação social com a sociedade para que ela possa, de tempos em tempos, ser relembrada do seu papel e engajar novamente na questão.
Então, o papel do Ministério Público foi desenvolver esse material que vai ser apresentado pela Ana Paula hoje e disponibilizar junto com os nossos parceiros, e é bom a gente agradecer e reconhecer o grande papel que o Estado de Goiás teve nesse momento. Como eu disse, nós temos o grupo de trabalho de resíduos que estava em andamento para resolver a questão de resíduos no Estado, e quando o grupo começou a discutir a necessidade de se fazer a educação ambiental, nós já estávamos em processo avançado de desenvolvimento desse material. Foi quando nós apresentamos essa proposta ao governo do Estado e o grupo de trabalho abraçou a ideia. Com isso, com parceria com a Secretaria de Comunicação, Secretaria da Retomada, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, nós conseguimos desenvolver a ideia que foi inicialmente criada no Ministério Público. E o desenvolver essa ideia é todo esse material de campanha que vocês vão conhecer hoje e todo o material que ainda está em desenvolvimento. E lembrando que essa campanha, ela tem essa cara nesse momento, mas ela não está pronta, ela pode ser agregado novos valores, novas ideias, a partir dos próprios municípios, a partir da necessidade dos próprios municípios. E ao desenvolver esse material, nós tivemos todo o cuidado técnico, né, de levar ao questionamento do órgão ambiental, de levar ao questionamento do órgão de educação, Secretaria de Educação também, um grande parceiro nosso, né, de levar ao conhecimento deles e debater o conteúdo exaustivamente, para que senhoras e senhores possam ter em mente esse material, o conteúdo desse material. Nós demoramos praticamente quase 2 anos para poder concluí-lo, né, e foi exaustivamente debatido. Só um detalhe que parece insignificante, mas para a gente ter compreensão, nós debatemos aqui internamente na área do direito, dos direitos humanos, quase que 2 meses nós debatemos qual que seria o gênero de um dos personagens que vão ser apresentados aqui agora, né? Outra questão, uma imagem do gibi continha uma torneira aberta. Então, essa discussão levou 1 mês para saber se a torneira poderia estar aberta, não poderia estar aberta, né? Tivemos cuidado de fazer, dentro do gibi, a inclusão para alunos especiais. E a Ana Paula vai debater, vai explicar aqui os outros desdobramentos para a inclusão de outros alunos especiais que precisam ser também educados. Então, assim, é um material extremamente rico, né? É um material que tem um conteúdo bastante abrangente, mas, ao mesmo tempo, ele é um material de fácil assimilação, né? E nós, aqui do Ministério Público, temos a condição de disponibilizar todo esse conteúdo a todos os municípios que estiverem interessados. Para isso, é necessário que o município procure o promotor de justiça local, né, faça com ele um termo de adesão. Esse termo de adesão dá autorização para a utilização da imagem, do material. O que a gente pede é que não haja a alteração do material sem a nossa autorização, né? E que haja a possibilidade do município inserir a sua logomarca ou a logomarca de algum projeto que ele esteja em andamento dentro do espaço específico para a colocação das logomarcas dos parceiros, né? E aí a ideia nossa, como nós não temos dentro da nossa atribuição fazer a educação ambiental, nós não temos condição de fazer rodar o material em quantidade a todos os municípios. Por isso é que nós estamos disponibilizando ao município para que ele possa, e a Ana Paula vai detalhar todos os materiais que estão disponíveis, para que ele possa fazer a reprodução dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Um outro ponto também importante é dizer que nós temos condições, né, para aqueles municípios que, não condições, mas nós temos condições de que o próprio promotor de justiça local possa fazer destinações de acordos para que haja a reprodução desse material. Isso precisa ser acertado entre a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e a promotoria local. Todos os promotores estão sendo capacitados também, estão sendo orientados nesse sentido. E uma outra questão que nós podemos, e nós vamos fazer e fizemos com o Estado,
é que nós podemos, e vamos fazer isso em EAD para ficar disponível, nós vamos fazer um evento para poder capacitar os professores sobre a utilização desse material, e esse curso EAD vai ficar disponível para que cada município, ao seu tempo, possa renovar a capacitação aos seus professores. É importante, né, como bem disse a Patrícia, que é a possibilidade da gente interagir esse material com a Conferência Infanto-Juvenil sobre as Mudanças Climáticas e Educação Ambiental. O tema é totalmente pertinente, a gestão de resíduos, ou seja, os resíduos são impactantes para o clima também, os lixões são impactantes para o clima, né? Não tão quanto os outros, mas também num percentual bastante elevado, e precisamos ter à disposição desse material que pode auxiliar vocês, os municípios, na implementação dessa conferência e dos projetos que os municípios possam fazer. Nós acreditamos aqui no MP que a educação transforma, nós acreditamos que a educação salva. E a educação ela não é só responsabilidade da Secretaria de Educação. Por isso que as Secretarias Municipais de Meio Ambiente estão aqui, porque se trata de educação ambiental. E é importante que as Secretarias de Meio Ambiente também possam, dentro da sua comunicação social que devem fazer para aqueles que estão fora das escolas, né, para os pais, para os adultos, né, que não estão fora da escola, possa também integrar nessa campanha e fazer essa comunicação para poder viabilizar a coleta seletiva de cada município e, com isso, diminuir os custos que vocês terão com a gestão de resíduos, quer seja no aterro sanitário licenciado, quer seja na disposição em outros aterros licenciados existentes no Estado. O material está aí, a ideia é que a gente possa fazer a distribuição ao máximo e, se possível, né, como nós já tentando entrar um pouco na ideia da campanha, a ideia inicial foi que nós tivéssemos uma comunicação única, ou seja, a mesma comunicação que fosse feita em Goiânia, vai ser feita lá em Alto Paraíso, vai ser feita lá em Cidade Ocidental, vai ser feita lá no norte do estado, para isso facilitar a compreensão da sociedade. Como eu disse, a lei é de 2010, ela traz um novo paradigma social e precisamos internalizar na sociedade que ela, ao ver a caixinha de suco, por exemplo, depois de usada, ela não vê aquilo ali como lixo, vê aquilo ali como algo que é reciclável. Então, por isso a importância de nós termos uma identidade visual baseada nesses personagens que são super-heróis, também criando já um link futuro para que, na mesma forma que nós temos o nosso super-herói da saúde, que é o Zé Gotinha, né? Eu estou confundindo o Zé Gotinha com o nosso super R aqui. Né? É o nosso Zé Gotinha, né, o nosso super-herói da saúde, da vacinação, é que nós tenhamos para a reciclagem, para a gestão de resíduos, o nosso super-herói, o super R, que possa ser aí, com essa visão uniforme, ele possa, a pessoa, ao ver essa ideia, ela já comece a internalizar a questão da reciclagem, nessa questão da separação dos resíduos. Então, basicamente, o que eu gostaria de dizer é que o que o Ministério Público está colocando à disposição dos municípios, do Estado também, e é importante o que a Patrícia colocou, já que nós estamos fazendo esse trabalho em nível estadual, é importante a gente completar, principalmente dentro do ensino fundamental, que todos os alunos possam ter acesso à mesma comunicação, a mesma orientação, e com isso a gente, uniformizadamente, fazer essa transformação dos pais a partir das crianças. Né? Então, o que a gente precisa é de engajamento dos municípios, né? Nós estamos colocando à disposição, precisamos desse engajamento dos municípios e esperamos, né, que em breve nós possamos colher alguns frutos breves que nós já vamos ver agora com a apresentação da Ana Paula, que nós já estamos colhendo com as escolas estaduais. Precisamos ampliar para as escolas particulares, outros parceiros públicos ou privados que tenham interesse, a campanha também está disponível, e o objetivo nosso aqui hoje é apresentar a vocês e pedir o engajamento e a colaboração de todos para que a gente possa, enfim,
mudar essa chave da sociedade, para que a gente possa elevar um grau de civilização e dar aí a destinação adequada dos nossos resíduos. Eu vou passar a palavra à Ana Paula, mas vou continuar aqui o tempo inteiro para alguma dúvida ou complementação. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, doutor Juliano. Quero agradecer também, doutora Daniela, Gisele, né, nós aqui do MP, né, que concebemos e tivemos a grata parceria aí com o Estado de Goiás. Então, mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, da SEDUC, Gabriela, da Retomada, Cauara, da SEMAD, estendendo também, né, Cauara, a Rúbia, que foi nossa mão direita, esquerda, perna, tudo também ajudando bastante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bem, meu nome é Ana Paula, eu sou publicitária, eu sou integrante aqui do Ministério Público e, juntamente com a doutora Daniela e o doutor Juliano, nós concebemos a ideia criativa dessa campanha e, com a parceria com o governo do Estado, nós, então, conseguimos dar um corpo e um conceito muito bacana a essa campanha, né? E vou apresentar para vocês aqui todo o detalhamento de como ela foi concebida e quais são os materiais que a gente tem disponível. Como o doutor Juliano comentou, é uma campanha que vem sendo construída já há 2 anos. Então, nesse momento, gente, tendo aqui uma sala com mais de 300 pessoas, é uma emoção muito grande, porque tudo que foi pensado, né, o doutor Juliano comentou aqui, tudo que foi minuciosamente pensado foi para ajudar todos os gestores estaduais, municipais, para que a gente possa plantar essa sementinha da conscientização. E como o doutor Juliano falou, que a gente não pode tratar o resíduo só dali, a gente deixou ele na porta da nossa casa, a gente não tem mais responsabilidade, pelo contrário, começa dentro da nossa casa, nos ambientes em que a gente está convivendo, né? E contribuindo com a cidade, com a gestão municipal, para que ela, né, como a campanha fala, se torne limpa, mas traga bem-estar e qualidade de vida para todos os cidadãos que ali estão naquela cidade. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. A gente fala com o coração aqui, com o peito cheio de emoção, de ver uma sala com mais de 300 pessoas interessadas aqui pela campanha, e a campanha que foi muito pensada para que vocês tenham aí um bom trabalho. Bem, vou compartilhar então com todos como que a gente construiu essa campanha. Fiquem à vontade, eu estou com o chat ligado aqui o tempo todo, tá? Para acompanhar, se vocês têm querem fazer algum comentário, alguma pergunta, tem a seção Q&A aqui, né? Pode ficar à vontade em perguntar, mas podem também fazer comentários que a gente vai aqui, né? Tirando as dúvidas de todo mundo, até porque o momento é para isso. Mais uma vez, aí, muito obrigada. Estou vendo aqui já alguns comentários. Bem, gente, então aqui é a nossa campanha Liga Cidade Limpa. Essa etapa, então, a gente está trabalhando especificamente a separação de resíduos sólidos. Essa campanha, a gente tinha como principal desafio, né, atender 3 objetivos. Promover a educação ambiental, né? Então, a gente traçar aí ideias, ações, estratégias, políticas públicas que tragam efetivamente educação ambiental para a nossa sociedade e estimular a separação correta dos resíduos sólidos pela população. Porque a gente sabe que a gente pode incentivar aí a gestão municipal a implementação da coleta seletiva, mas a gente tem que ter o papel aqui, né, da população ajudando na separação, senão a gente não tem uma efetiva coleta seletiva. Então, essa campanha, ela está trabalhando os 2 aspectos, né, esses 2 aspectos principais, de ajudar a população a entender a como fazer essa correta, né, separação de resíduos e, ao mesmo tempo, fortalecer e a gente fomentar aí a implementação da coleta seletiva. Que aí, assim, a gente consegue o nosso principal objetivo, né, enquanto sociedade como um todo, que é o fim dos lixões, a gente diminuir a quantidade de resíduos que, eventualmente, a gente produz, né? Então, a gente tinha esse desafio, promover a educação ambiental, mas fundamentalmente
ajudar a população a fazer separação e a implementar a coleta seletiva pela gestão municipal. E é claro que para uma campanha, para a gente construir uma campanha, a gente pesquisa, né? A gente já identifica o que já foi feito. E aí, sentando, né, com o doutor Juliano, com a doutora Daniela, com todas essas referências, a gente conversou, né? Então, muitas campanhas, elas trabalham, né? A maioria delas trabalham muito o aspecto didático, onde vai cada tipo de resíduo, né? Então, até como o doutor Juliano comentou, a gente tem uma série de cestos, todos aqueles cestos coloridinhos, quando a gente está ali, mediante eles, a gente já fica até procurando ali a designação, a classificação de cada um, será que a gente está colocando certo? Então, as campanhas até então, a grande maior parte delas, né, a grande maioria, trabalhava essa forma didática de ensinar a população a chegar ali e saber depositar o resíduo, né, certo para aquele tipo de cesto. E aí, pensando nisso, né, com o doutor Juliano, com a doutora Daniela, quando a gente estava criando aí, né, concebendo a ideia criativa, comentei com eles, então vamos fazer alguma coisa diferente. Lógico, a gente não foge, né, do aspecto didático, da gente ensinar onde vai cada coisa. Mas que tal a gente dar personalidade a esses cestinhos? Fazer com que eles conversem realmente com as pessoas, fazer com que eles traduzem efetivamente a mensagem que eles querem passar e tornem aí, né, fácil esse vínculo com as pessoas, né? Então, a gente buscou uma inovação na forma de comunicar, de falar sobre separação e de falar sobre coleta seletiva, e assim a gente criou um personagem para cada cestinho. Então, eles possuem personalidade, características, tipos comportamentais, e esse é o mais bacana dessa campanha, porque facilita os gestores, facilita nas escolas, facilita no contato com o comércio, né, e com todos os tipos de instituições e organizações corporativas que a gente tem, que vai facilitar aí a população a fazer a separação correta, começando principalmente dentro de casa. Então, para a gente construir esses personagens, a gente usou um conceito que a gente importou lá da psicanálise, a propaganda usa muito, a gestão de marcas usa muito, as artes cênicas usam muito, né? Se a gente tem aqui professores na sala, com certeza já devem ter tido algum tipo de contato com os arquétipos, né? Que são, né? Eles vêm ali da psicanálise, são representações do nosso inconsciente coletivo, em que cada um tem um conjunto de características e comportamentos que traduzem o indivíduo, né? Traduzem ali um pouquinho da sua personalidade. Então, pegando um pouquinho desses conceitos, comentando com a doutora Daniela, o doutor Juliano, falou assim, não, então vamos criar personagens onde cada um tem o seu papel e cada uma dessas características vai nos ajudar com a identificação dos cestinhos. Então, assim, a gente teve, né, a nossa ideia criativa, né, no mundo da publicidade a gente fala que é a sacada criativa, de traduzir os cestinhos por meio de personagens. Então, aqui, em breves palavras, né, esses são os nossos grandes heróis, né, a turminha do Super R, que elenca a nossa campanha. Então, claro, a gente começa aqui com o Super R, esse nome vem do super reciclável, né? Então, é o nosso grande herói. O Super R é o cestinho que armazena todos os resíduos recicláveis e ele vai, junto com os seus amigos, ensinar as crianças, por meio de historinhas, como fazer essa separação. Então, ele é o nosso herói, aquele que bate no peito e resolve a situação. Então, ao longo das historinhas, vocês vão perceber que ele está lá pronto para resolver, né, e ajudar a família na separação. E ele tem dois grandes amigos, porque a gente começa a separação de resíduos em casa, pelo menos com esses três personagens, né? Que é o Super R, e os dois melhores amigos dele, que é a Natureba e o Jeitoso. A Natureba é o cestinho que vai armazenar os resíduos
os resíduos orgânicos, né? Então, são os restos de alimentos, folhas, plantas, casquinha de ovo, que é tão importante lá na compostagem também. E a gente tem o jeitoso, né? O jeitoso vem do rejeitoso. O que que é o rejeitoso? São os rejeitos, né? Então, são aqueles resíduos que não são mais recicláveis, não têm mais utilidade, não vão ser reutilizados, que são os descartes de banheiros, curativos, fraldas, absorventes, ração animal, que a gente eventualmente acumula, né? Faz esse armazenamento em casa, precisa fazer o descarte correto, porque é exatamente esse resíduo, né, que é o rejeito, que vai para os aterros, né? Então, e é esse controle que a gente precisa ter. Então, por meio, né, desses dois grandes amigos, o Super R, ao longo das historinhas, ajuda ali a família a entender, né, numa forma inicial, como fazer a separação, né? E aí a gente tem historinhas específicas que apresentam outros personagens também. Então, o Super R é o cesto que armazena todos os recicláveis, mas se na escola, no comércio, no shopping, na galeria, em um mercado, a gente tem os cestos divididos ali para a gente separar os recicláveis devidamente categorizados. Então, a gente tem o cestinho que armazena o papel, a gente criou folha. A gente tem o cestinho que armazena só metal, criamos o rolê. O cestinho só para plástico é artista e só para vidro é a cristal. Então, cada um aqui com as suas características. E a gente ainda estendeu, além daqueles cestos que comumente a gente encontra nos nossos ambientes, também trabalhar o óleo de cozinha usado, que é outro grande aspecto que a gente precisa conversar e discutir com a população para a gente evitar entupimento de canos e evitar poluição no meio ambiente. E também as pilhas e baterias, que é outro grande agravante que a gente tem no que tange, né, o prejuízo ao meio ambiente. E assim, para o óleo de cozinha, falar, né, do óleo de cozinha usado, a gente criou a Maravilha, e falar das pilhas e baterias, a gente criou o Aventura. Então, essa é a turminha do Super R. Essa foi a ideia, né, como a gente diz no mundo da publicidade, a sacada criativa. E a partir do momento em que a gente concebeu os personagens, a priori a gente ia desenvolver locuções, né, para entregar para a sociedade esse conjunto, né, de personagens, mas aí com todo esse o corpo, né, que nós desenvolvemos, nós tivemos a ideia do gibi. A gente até podia fazer uma cartilha, né? Comumente a gente acaba tendo a ideia da cartilha. Mas ao invés de somente levar a informação por meio de uma cartilha, a gente pensou nas historinhas, porque as historinhas a gente consegue envolver as pessoas. E aí, a partir desse momento, então, nós entendemos que a gente trabalharia o público-alvo prioritário crianças, de 5 a 11 anos, porque aqui a gente tem um aspecto muito lúdico, né? Então, didático e lúdico na criação desses personagens. Então, criamos o gibi com todos os personagens com foco nas crianças, né? E por isso a gente buscou a parceria aqui com a Secretaria de Estado de Educação, e assim estamos buscando a parceria com vocês da gestão municipal. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que toda essa roupagem, a gente atende os adultos também. Porque, querendo ou não, de forma lúdica e didática, a gente também aprende e muito, né? Então, as crianças em casa ajudam o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a tio, os irmãos, e disseminam isso também com seus outros entes, né? Amiguinhos. Então, e a gente sabe que as crianças são os grandes transformadores da sociedade, são os nossos grandes promotores de informação. A gente sabe que os adultos, quando a gente tem, né, uma criança que fala, ô papai, ô mamãe, vamos fazer assim, a gente para repensar, né? Então, tudo que a gente pensou para atender todos os objetivos que a gente tinha, né, que é um grande desafio da educação ambiental. Dessa forma lúdica e didática, a gente ensina a separação,
a gente ajuda a gestão municipal na implementação da coleta seletiva, e aí a gente ajuda as crianças a disseminarem esse grande papel que a gente tem, né, da conscientização sobre o fim dos lixões, a gente desenvolver melhor os aterros e assim por diante, né, todo o nosso conteúdo. Então, a partir desses personagens, nós criamos o gibi. Vou ler aqui um pouquinho as características de cada um, vou deixar disponível, deixa eu já até colocar aqui para vocês. Vou já deixar disponível a versão digital, tá? Do gibi, vocês podem ficar à vontade e já ter acesso a essa versão digital. Vou falar aqui ao longo da apresentação que a gente tem um link para acesso a todos os materiais, mas já deixo aqui o gibi. Essa é a página inicial em que o Super R faz uma apresentação, já, né, dá as boas-vindas à criança que está fazendo a leitura e apresenta aqui os nossos personagens e cada um tem o seu jeitinho, né? Então, a Natureba, ela é meiga, ela é simpática, ela se assusta com algumas situações, então ela chama o Super R para resolver e ela é a melhor amiga do Super R. E a natureba, ela tem esse nome, né? Porque ela armazena os resíduos orgânicos, e é o que volta para a terra, né? Então, ela também tem um papel importante aí da compostagem. A gente tem uma historinha específica sobre a compostagem. E ela fica muito feliz com a chegada do Super R. Obrigada, Átila, pelo elogio. Ela fica muito feliz a chegada do Super R ali na casa, porque até então ela era a que recebia todo o resíduo da casa, né? Então, além dos resíduos orgânicos, vinha também para ela os descartes de banheiro, todos os recicláveis, porque a família até então não entendia que uma caixinha de suco poderia ser algo novo, pode ser reutilizado, pode ser reciclado, né? Então, via tudo para ela. Quando ela vê o Super R chegar na casa, que assim, né, como se diz, é uma metáfora para a gente entender que ali na casa começou efetivamente a separação de resíduos sólidos, ela fica muito feliz, né? Então, ela tem essa carinha alegre, meiga, e ela vai junto com o Super R resolver aí todas as situações da separação. O jeitoso, gente, é o nosso rebeldezinho. Ele é o nosso ranzinzinho. Por quê? Porque o que vai nele, que são os rejeitos, é aquilo que não é reutilizado, não é reciclado mais, né? Porque descarte de banheiro, guardanapo usado, as fraldas absorventes, isso infelizmente a gente não tem ainda tecnologia disseminada e acessível que faz a reciclagem desse material. Então, ainda é um material que vai ser totalmente descartado, é um material que vai para a natureza e a gente tem que esperar aquele tempo todo para decomposição. E aí, a gente fazendo a separação certa desses rejeitos, a gente diminui o impacto no meio ambiente. Então, o jeitoso, ele tem essa carinha mal-humoradinha, que ele foge um pouquinho aí da regra da reutilização da reciclagem, mas ele é um dos nossos principais personagens, porque sem ele, sem a importância dele, a gente então não entenderia a importância da separação, né? Então, a partir dali, a gente separando os rejeitos, a gente já tem um ganho muito grande e ajuda demais a coleta seletiva, né? Para a gente fazer o descarte correto. Então, jeitoso é assim. Ao mesmo tempo que ele é ranzinzinha, ele tem um papel muito importante, ele pensa positivo e ele ajuda o Super R. Os outros personagens, como eu comentei com vocês, quando a gente fala na separação categorizada dos recicláveis, né? Porque a gente ensina as crianças a dentro de casa colocar todos os recicláveis, papel, vidro, plástico e metal, no Super R. Mas se a família quiser separar direitinho, né? O metal, o plástico, o vidro e o papel separadinho, então a gente tem a oportunidade de usar outros personagens, né? Então a gente tem o Folha é o cara gente boa. Então lá nos arquétipos, né, quando a gente usa aqui a ideia dos arquétipos, a gente tem aqui, né, cada um das suas características, o Folha, ele é a pessoa comum. É a pessoa que é aquela pessoa sociável, né, que é agradável a todo mundo. Por que disso? Porque o papel está na nossa vida o tempo todo, né? Então ele faz parte aí do nosso cotidiano. Então, ele é o cara gente boa, né? A artista, ela tem esse nome
porque ela vai ajudar as crianças a desenvolver o conceito da reutilização por meio do plástico. Ela trabalha outros materiais também, mas ela, como ela armazena os plásticos, né, tudo que é de origem plástica, e tudo que é de origem plástica tem muitas formas, várias cores, formatos, porque pode ser um frasco de amaciante, pode ser uma garrafinha PET, enfim, né, plástico, né, uma vasilhinha, ele tem inúmeros formatos. Então, ela trabalha muita criatividade. Então, ela é uma personagem muito criativa e ela vai estimular as crianças esse lado criativo, né? De reutilizar o plástico, né? Essencialmente, mas ela fala também do rolinho de papel, ela fala também do potinho de vidro, da latinha. Ajudar as crianças, então, a pensar na reutilização. Então, porque a partir do momento em que a gente descarta o reciclável, né, armazena o reciclável e faz a destinação lá, né, no processo da coleta seletiva, vai se transformar em um novo produto. Mas se antes em casa, os pais ou na escola, os professores, fizeram esse trabalho de reutilização, dar uma nova função a um material, a um resíduo que foi descartado, né? Que não está sendo usado, mas pode se transformar em outra coisa. Então, ela traz esse papel aí da reutilização. Então, ela é no arquétipo aí do criativo. A Cristal é a que armazena, né, os resíduos de vidro, então ela traz uma elegância, ela traz uma sofisticação, porque o vidro ele tem esse aspecto mais durável, mais fino. Então, a gente não trouxe uma historinha específica sobre a Cristal nessa edição, mas nas próximas edições a gente vai trabalhar mais o vidro e ela tem essa característica. E o rolê, que é o cestinho que armazena os resíduos de metal, é o festeiro. Por que o festeiro, né? Que é o alegre, o brincalhão, porque a gente, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, a gente associa o metal às latinhas. Então, quando a gente armazena ali bastante latinha, a gente tem essa referência, né, da confraternização, da reunião de amigos, da reunião de trabalho, reunião da família. Então, o rolê ele vai trazer esse aspecto mais alegre, mais festivo, mais divertido. E a gente vai trabalhar, né, a gente suscitou isso com a capacitação com os professores da rede estadual, trabalhar concursos, competições na reunião dessas latinhas, porque assim a gente trabalha esse lado divertido também, né, com as crianças. Então, um pouquinho das características aqui dos cestinhos. A gente tem um outro cestinho, que é um cestinho especial, menor que os demais, que é o Aventura, que é o cestinho, aquele pequenininho, um baldezinho, que a gente coloca numa mesa, que a gente coloca num armário, para armazenar as pilhas e baterias. E o nome dele é Aventura, porque as pilhas e as baterias que não funcionam mais, elas precisam retornar para os fabricantes para elas serem recicladas. Então, o Aventura ele vai traçar as trilhas junto com as crianças de como levar essa bateria e pilha não usada, né, que não funciona mais, para algum posto de coleta, que esse ponto de coleta vai devolver para o fabricante. Então, ele tem essa ideia da missão, da trilha, do arquétipo do aventureiro. E, por fim, a gente tem a Maravilha. A Maravilha tem esse nome porque ela é mágica. Ela vem do arquétipo do mágico, porque ela vai armazenar o óleo de cozinha usado. Então, ora ela pode ser uma garrafa PET, ora ela pode ser um pote de vidro, ela pode ser um recipiente específico para óleo de cozinha de alguma campanha, de algum projeto. E ela vai trabalhar esses formatos e ela também ajuda as crianças a levar esse óleo de cozinha usado em algum ponto de coleta, para assim ser levado para a reciclagem, né? Então, ela trabalha as coisas mágicas. Então, de forma geral, gente, esses são os nossos personagens, um pouquinho aqui do gibi, como a gente concebeu as historinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui dá para ver. Então, esse é o gibi, a capa do gibi. Deixa eu arrumar o foco aqui. Vou tirar o foco um pouquinho para mostrar para vocês. Então, esse é o gibi. Então, essa página que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente tem aqui todas as historinhas que as crianças, então, vão mergulhar, né, nas situações para elas entenderem como fazer a separação correta dentro de casa, na escola, com a ajuda dos professores, com a ajuda dos pais, dos irmãos,
e também dos amiguinhos, né? Vale ressaltar que o nosso gibi, nós nos preocupamos com a inclusão, então a gente tem uma criança que está no espectro autista, a gente tem a diversidade racial, a gente trabalhou gênero, então a gente se preocupou com todas as minúcias, né, para a gente trabalhar os direitos humanos da melhor forma possível. E como a gente já comentou, gente, vírgula por vírgula, palavra por palavra, 2 anos trabalhando para que a gente chegasse aqui ao conteúdo mais satisfatório possível para trabalhar a educação ambiental, a separação dos resíduos e assim a gente fortalecer a coleta seletiva. Então, deixei aqui o link do gibi, já fiquem à vontade para conhecerem as historinhas. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais do material que nós desenvolvemos para ajudar na divulgação do gibi. Então, quando a gente concebeu os personagens e concebemos o gibi, foi o momento que a gente buscou a parceria com o governo do estado, né? Então, aqui as reuniões que nós fizemos, né, com todo mundo que está aqui presente. Então, em outubro do ano passado, de 24, nós firmamos a parceria com o governo, né, por meio de um termo de cooperação, e a partir daí a gente construiu a campanha Liga Cidade Limpa, dando corpo aí para que a gente pudesse, né, para a gente fazer com que o gibi chegasse aí ao maior número de crianças e por meio das crianças também os adultos. Então, com essa parceria, a gente chegou, então, a uma defesa completa da campanha, né? Então, como desenvolver ações para ajudar as pessoas a separar os resíduos, entender o que é reciclagem, entender o que é reutilização e o papel delas na coleta seletiva, né? Então, reforçando como o Dr. Juliano falou, o nosso papel não termina no momento em que a gente deposita o resíduo ali na porta da nossa casa. A gente tem um compromisso enquanto cidadã, enquanto cidadão, com a limpeza da nossa cidade, com o descarte correto, né, com a destinação, com a reciclagem e principalmente com o fortalecimento das cooperativas, porque assim a gente ajuda todo mundo, né, e nos tornamos cidadãos melhores. Então, essa é a defesa da nossa campanha. A gente criou, então, né, com uma parceria com a Secretaria de Comunicação do Estado, a Liga Cidade Limpa. Então, a Liga vem para essa reunião, essa comunhão de esforços, essa integração de todos, independente se é, né, o cidadão civil, se é ali que faz parte da gestão municipal. Então, todo mundo junto para que a gente consiga construir a nossa cidade limpa. Então, a cidade limpa, ela é possível com a população fazendo a separação em casa ou nos seus ambientes, e com os gestores municipais fazendo a coleta seletiva. Então, todo mundo junto para a gente ter uma cidade limpa. E como a gente está falando, né, de heróis, a gente precisava de um vilão. E o nosso grande vilão é o lixo, né, gente? São os resíduos sólidos. Então, o nosso slogan é não deixe o lixo virar vilão. Então, é isso que a gente está replicando para as crianças, né? A gente brinca que a nossa cidade está em perigo. Então, vamos nos vestir como heróis e heroínas e não deixar o lixo virar o vilão. Então, essa é a ideia da nossa campanha. Aí, para a concepção dos materiais, a Secretaria de Comunicação nos ajudou, então, trazendo essas crianças como grandes protagonistas, né, das peças de comunicação. Então, elas estão ali vestidas de heróis e heroínas, junto com os 3 personagens principais, chamando, né, as crianças para essa grande missão que é defender a cidade e tornar essa cidade mais limpa. Nós fizemos a restilização 3D dos 3 personagens principais. No interior do gibi, a gente continua com esse traço cartoonizado, tá, gente? Que é o de cartoon mesmo, de desenho, porque é assim que chama a atenção das crianças. Mas para a campanha, para a gente divulgar as peças, nós fizemos essa restilização, né, dos 3 personagens principais.
E aí, em janeiro, agora de 2025, até o mês passado, né, em janeiro nós fizemos o lançamento das peças. Essas peças já estão disponíveis, todos vão receber o link com as peças da campanha. Então, lançamos em janeiro essas peças já para o mercado, né? Então, fizemos toda essa entrega para até agora em março, né? E agora em abril a gente começa uma nova fase. E essa, então, são as peças, né? Então, como eu mostrei para vocês, o principal é o gibi, né? Então, aqui, mostrando aqui um pouquinho as folhinhas aqui para vocês, são 8 historinhas, cada historinha aqui ressalta um aspecto, né, da separação. Então, as 8 historinhas, uma historinha, a primeira historinha começa com a chegada do Super R para a família entender como fazer a separação. Aí a gente tem uma historinha específica explicando para as crianças como elas podem ajudar na coleta seletiva, né? Entender a coleta seletiva e ajudar a cidade, a gestão municipal, para o desenvolvimento, né, da coleta seletiva. Lá na escola, as crianças vão aprender a separar os resíduos recicláveis, né, categorizadamente, né, o papel, o vidro, o plástico e o metal. A mamãe estava jogando o óleo de cozinha usado na pia, não pode. Aí a Natureba ensina a criança, né, junto com o Super R, a fazer o armazenamento lá na Maravilha. Então, a gente tem uma historinha específica sobre o óleo de cozinha. A gente tem a historinha específica sobre o armazenamento, o descarte correto das pilhas e baterias. E a gente fala um pouquinho sobre a compostagem, de forma geral, o que é a compostagem, e a gente finaliza com a 8ª historinha, a importância do descarte correto dos rejeitos, né? Porque tudo ali parte dos rejeitos para que a gente não contamine o meio ambiente fazendo o descarte incorreto, né, dos resíduos. A Átila me fez uma pergunta, se os gibis são compatíveis para a idade de educação ou só a partir da primeira fase. Não, a gente, em fase de leitura, tá, Átila, as crianças já estão aptas para o desenvolvimento dessa leitura, tá? Então, a gente pensou nisso também, é uma linguagem acessível para crianças, para todo esse universo infanto-juvenil, tá? Então, gente, esse é o gibi, então deixei o link para vocês, e aí a nossa grande expectativa com a parceria, a gente poder produzir mais materiais impressos para mais crianças terem acesso, né, ao gibi. A gente, então, desenvolveu cartaz, tá? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, mostrar para vocês o cartaz. O cartaz tem o QR Code para o gibi, né? Traz de forma bem destacada, né? Para a gente não deixar o lixo virar o vilão, o protagonismo das crianças, e aqui o textinho já chamando as crianças para que elas vistam aí a roupa do herói, da heroína, porque a cidade está em perigo e a gente tem que evitar esse acúmulo de lixo. Aí no cartaz a gente já tem um pouquinho da separação, o que que vai no Super R, o que que vai na Natureba e o que que vai no rejeito. Então, esse material, gente, o cartaz é um material muito fácil de ser produzido e de ser colocado em qualquer tipo de ambiente, na escola, no comércio, em qualquer tipo de instituição, de organização, e assim a gente já está ajudando e muito na disseminação da informação, dessa consciência que a gente quer trazer né, com a campanha, e também o gibi que está aqui no QR Code. A gente tem material para banners, tá? Então, no link lá que vocês vão receber, tem a arte do banner, né, que é outro material muito fácil de ser produzido e de ser colocado nos ambientes. A gente acabou, né, Patrícia, de encaminhar um banner para cada unidade regional da rede estadual. Então, é uma mídia fácil, uma mídia acessível para que a gente possa despertar, né, o interesse para a campanha. Manila, né? Você fez um comentário maravilhoso, os prédios residenciais, os condomínios residenciais
Então, a gente precisa muito da ajuda para que a gente dissemine, né, a campanha em qualquer tipo de ambiente. A gente tem também, gente, um folder. O folder chama a atenção das crianças, né, para a campanha. Então, aqui, pronto para a missão, e aqui, de forma resumida, as características dos nossos principais personagens, e ele também tem aqui o QR Code para chamar atenção para o gibi, né? E esse daqui, gente, é muito fofo. É o adesivo, tá lá no material que vocês vão receber também. É um adesivo para que as crianças façam aqui o recorte, já levem para casa e identifiquem os cestos que elas têm em casa, na escola, né, no prédio que mora também, para que já faça o início aí da separação de resíduos sólidos, fazendo a separação correta aqui dos resíduos em cada cesto. Vou aproveitar aqui o tema do adesivo e ressaltar uma observação muito importante. A gente desenvolveu todos os personagens com as cores corretas de acordo com a política a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o cesto orgânico é o marrom, o cesto reciclável verde, rejeito é o cinza, e todos os outros personagens a gente construiu com as cores de acordo com a política nacional. Porém, gente, no gibi e em todas as peças, a gente não faz essa imposição à família, à criança, de que em casa ela precisa ter essas cores específicas. Ou, por exemplo, utilizar o saco de lixo colorido, né? Até porque a gente trabalha aí, a gente tem que falar também com as famílias de baixa renda. Então, a gente orienta a separação com que a família tiver em casa. Então, ela tem um cesto rosa e lá ela vai identificar como o super R dela, onde ela vai depositar os resíduos recicláveis, não tem importância, tá, gente? Não tem problema. Então, o mais importante é a gente levar essa informação da separação e suscitar essa conscientização, né? Pelo menos o princípio, aí a gente plantar essa sementinha, tá? Sim, Verônica, obrigada, viu, Verônica? Linguagem inclusiva, eu vou falar disso daqui a pouquinho, José Eduardo. Então, gente, essa informação sobre as cores dos cestos, e a gente tem disponível aí os adesivos para já ajudar as crianças a fazer identificação em casa e nos ambientes que ela convive, tá? Então, além disso, né, então aqui, fazer a identificação, né? Além disso, a gente tem já arte pronta para adesivo para ônibus, tá? Do Busdor. Então, aí na sua cidade tem disponibilidade, seja para a linha que faz o transporte ali interno da cidade ou faz transporte para outras cidades, né? Então, a gente tem aqui o adesivo pronto e temos também para outdoor, painéis luminosos. Então, essa arte, todas as artes, elas vão ser disponibilizadas para vocês, para que possam, né, fazer a inclusão da logo, do projeto ou da prefeitura. Então, para a inclusão ali na cidade, para a gente fomentar aí a ideia da campanha na cidade, né? Então, todos esses materiais estão no link que vão ser disponibilizados para vocês. A gente tem material para as redes sociais prontinho, então cards que explicam ali os personagens, tem videozinho que já fala sobre os resíduos corretos nos cestos, tá? Os cards aqui também, tudo muito lúdico, didático, que é de fácil entendimento para a criança e principalmente didático e lúdico também para os adultos, tá, gente? Então, também temos esses materiais. E aí, nesse período de janeiro a março, com essa grata parceria com a Secretaria de Estado da Educação, nós entregamos 4.000 kits, né? O gibi, o adesivo e o folder, além dos cartazes também, para serem entregues para as crianças de sexto ano, e aí foi uma satisfação muito grande. Além da entrega, a gente fez também uma capacitação para esses professores, foi um momento muito enriquecedor, e aí a gente está estendendo esse
toda essa capacitação a todo mundo, que o curso vai sair até semana que vem, vai estar disponível para todo mundo, que é o curso em que a gente faz a leitura do gibi, tira as dúvidas e orienta atividades que podem ser feitas por meio do gibi, tá? Então, já tivemos essa grata satisfação, né? E agora, em abril, gente, abril até o fim desse semestre, né, que contempla aí o semestre de lançamento dessa campanha, vai chegar o jingle, que é a musiquinha da campanha. Então, em breve, ainda nesse mês, todo mundo vai ter acesso a esse grande refrão, né, que vai suscitar aí a participação de todo mundo. Então, vou ler um pouquinho aqui para vocês, que ficou muito legal. É um jingle que a gente pretende veicular em rádio, com a ajuda de vocês, né, principalmente, e também carro de som, e toda oportunidade que a gente tiver, tá, gente? Quem tiver ideia de fazer um teatrinho, de fazer uma ação de utilização da música, então ela só vem para agregar, né? Então, a nossa musiquinha, né, é a Liga Cidade Limpa em Ação. Cuidar da nossa cidade cuidar da cidade é a nossa missão. Liga Cidade Limpa em Ação, separar lixo para ele não virar vilão. E aí o Super R já traz um pouquinho da separação, né? Eu sou Super R, reciclagem total, recolho vidro, papel, plástico e metal. Então, imagina aqui, né? Todo mundo escutando aqui, a gente já comenta bastante essa ideia da separação, né? Com a natureba é assim, lixo orgânico vira adubo novo, resto de comida, folha e também casca de ovo. O jeitoso dá um jeito no que não vai ser reutilizado, tipo fralda, lixo de banheiro e até guardanapo usado. Então, Liga a Cidade Limpa em Ação, cuidar da cidade é nossa missão. Liga a Cidade Limpa em Ação, separar o lixo para ele não virar vilão. Então, essa é a musiquinha que a gente pretende aí, que vire aí um chicletinho grudinho para todo mundo, para que a gente consiga ampliar ainda mais a campanha, né? Então, a campanha nossa com parceria com todo mundo. Esse jingle vai virar um videozinho também, que a gente vai disponibilizar para todo mundo, né? Então, um vídeo animado, fazendo a ilustração à musiquinha, né? Ao jingle. Aí, falando de inclusão, José Eduardo, nós estamos já produzindo, ainda esse mês, vai ser disponibilizado, tá? É o audiobook do Gibi, para a gente contemplar as crianças com deficiência visual. Então, as crianças com deficiência visual em casa ou na escola, elas vão poder ouvir o Gibi, né? Então, vai ter toda uma trilha sonora, as vozes de cada personagem, né? Cada um está com o seu timbre de voz, né? A sua entonação de voz de acordo com as suas características. Então, a gente vai ter o áudio do gibi para a gente contemplar as crianças com deficiência visual e para contemplar as crianças com deficiência auditiva, vai ter o videobook do gibi com intérprete de Libras, para que a gente possa ajudar a leitura dessas crianças também. Então, assim, a gente consegue atender aí de forma mais inclusiva e, claro, o que vocês tiverem de ideia, estamos à disposição. Se for possível, a gente vai dar um jeito de executar para que a gente consiga atender o maior número de crianças possíveis, né? Para que a gente atinja aí a sociedade como um todo. Caros gestores municipais, já temos arte, inclusive, pronta para os caminhões coletores dos resíduos, tá? Então, tanto os resíduos orgânicos, rejeitos, quanto os resíduos recicláveis, isso já está pronto. Então, no processo aí de desenvolvimento, né, da implementação da coleta seletiva, estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Então, isso já está sendo pensado também, tá? Vai estar disponível. E como eu comentei, só reforçando, então hoje a gente está fazendo esse webinar para todo mundo, apresentando a campanha, e em breve, aqui está um pouquinho, né, um spoiler do curso. O curso está, né, já saindo do forno, e aí eu convido, né, a aproveitar essa oportunidade, convido a participação de todo mundo para assistir
Não é muito tempo, tá? A gente não ocupa muito tempo, é rapidinho, mas é a oportunidade de todo mundo ler junto ali conosco a leitura, fazer a leitura do gibi, historinha por historinha, fala por fala. Lá a gente tira as dúvidas, a gente explica por que das falas, dos conceitos, dá ideias de atividades, viu, professores, professoras, quem trabalha com educação ambiental, viu, a gente sabe que tem gestores aqui ambientais que trabalham com educação ambiental. Então, esse curso a gente foi feito pensando em vocês, para que facilite na hora de replicar o conteúdo que está ali no gibi. Então, em breve, todos vocês vão receber o linkzinho aí do curso que está já para sair. E claro, gente, por meio aqui das parcerias, temos novas possibilidades, então a gente já teve algumas ideias, mas a gente está à disposição aí para novas ideias também. Então, quem sabe, com a parceria, a gente possa aí realmente vestir as nossas crianças como heróis, como heroínas, né? Entregar um kitzinho para a gente fazer realmente a Liga Cidade Limpa. A gente tem ideia de fazer joguinho também, a gente sabe que as crianças estão cada vez mais imersas aí no mundo digital, então um joguinho digital também para reforçar o conteúdo da separação, deixar isso cada vez mais implícito ali na realidade da criança, né? Então, um joguinho digital também é uma ideia e estamos à disposição para o que vocês acharem aí pertinente e vai ser muito satisfatório todo mundo junto aí nessa campanha. Bem, essa então é a campanha e vou aproveitar aqui o momento, eu vou compartilhar e vou compartilhar com vocês o que a gente já teve aí de resultado, principalmente a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do que já foi feito nas escolas, os trabalhos, e vocês vão ver por meio aqui de vídeos curtinhos o empenho das crianças e a atenção delas na hora que elas estão lendo o gibi. Então, vou compartilhar um videozinho rapidinho aqui com vocês para mostrar um pouquinho desse trabalho que a gente está já vendo, né, resultado. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos ver, o som tá ok. Vou soltar. Tá distraído, mas sabe o que era? Eu estou aqui com uma revistinha que a gente recebeu aqui, a gente mostrou mais cedo aqui no Bom Dia Goiás, uma campanha do Ministério Público de Educação Ambiental nas escolas públicas. Aí a Rosane entrou, explicou para a gente, e ela mandou aqui ó, um material que eles estavam entregando, que é um adesivo, que tem também esse folder aqui, ó, mostrando para a gente os personagens Jeitoso, Super R e Natureba. Tá aqui, né? Ô Gilson, deixa eu virar aqui, né? Porque senão o Gilson vai ficar doidinho aqui, ó. Vamos lá, acho que agora eu te ajudei. Aqui, beleza, ó. Super R, Jeitoso, Natureba. O objetivo desses meninos aqui, desses personagens, é ensinar a criançada a fazer a separação correta dos resíduos sólidos na casa, na escola, além de aprender sobre toda a coleta seletiva, descarte adequado de óleo de cozinha, pilha, bateria, aterro sanitário, né? Vai ser distribuído para os alunos do 6º ano da rede estadual de ensino. E eu estava dando uma olhadinha aqui, você viu que entre eles está o dos resíduos em casa, né? Então olha aqui na página 15, olha aqui, ó, o Super R foi ajudar a Natureba aqui, porque a mamãe estava jogando, rapaz, olha que ela ia jogar o resto de óleo na pia, no ralo da cozinha, que é algo que a gente, infelizmente, faz, né? Aí, o Super R, Natureba e Jeitoso chegaram para ensinar que não é assim que funciona, não. Então, pessoal, ó, leva essa revistinha aí para sua casa quando você puder, a galera aí ajuda, que a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão a cidade não vai ficar limpa não, viu?
Bem, é isso um pouquinho, gente. É um pouquinho mesmo, mas a gente já sabe, né, Patrícia, que a gente já colheu aí muitos resultados. Os professores estão muito animados, as crianças estão trazendo feedback muito positivo. Então, a gente, mais uma vez, né, aproveitando essa oportunidade, ressalta a importância da nossa campanha e convida a todos, né, a participar junto conosco, a serem parceiros também, a divulgar a campanha. Não esqueçam do curso, o curso vai estar disponível em breve e estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece infinitamente a presença de todos. Deixa eu ver se eu fiz mais algum comentário. Não, se eu esqueci de alguém, e aí provavelmente devem ter perguntas, eu fico aqui à disposição também. Muito obrigada. Luana, vou digitar aí de novo o link do Gibi, tá? A versão digital. Então, passo a palavra aqui para o doutor Juliano, para reforçar aí com a gente. Muito obrigada, gente. Muito bem, Ana Paula, parabéns, obrigado aí pela explanação. Eu só gostaria de reforçar que, como está sendo dito que vai ser disponibilizado, nós disponibilizamos nesse momento o acesso à cartilha. Os arquivos, para serem reproduzidos, a gente solicita que haja uma interação do município, seja pela Secretaria de Meio Ambiente ou seja pela Secretaria de Educação, diretamente ao promotor local, para a gente poder firmar o termo de parceria e dar a autorização para que vocês possam utilizar o material. A gente coloca isso justamente só para podermos aí termos um acompanhamento daqueles municípios que realmente estão interessados em fazer. A gente sabe que, às vezes, a gente só encaminhar isso para as secretarias, isso pode ficar perdido lá. Da mesma forma, nós estamos orientando aos promotores e promotoras de justiça que entrem em contato com as secretarias para que possam fazer essa interação e aí sim a gente dar andamento nessa campanha. O que a gente disse, né, e a Ana Paula bem colocou, o material está aí, mas ele não está pronto. Né? Pronto no seguinte sentido, não está fechado. Né? Há possibilidades de ampliação da campanha em outros materiais, como, por exemplo, recebemos a sugestão do pessoal de Trindade de fazer o gibi sem cores, para que as crianças possam colorir ali, né? É uma sugestão, isso aí pode ser feito, a gente vai autorizar. Né? Outra sugestão, vinda de outro município, de se fazer o teatro junto às escolas municipais, para poder fazer a apresentação. Isso também nós já fizemos até orçamentos para poder fazer a caracterização desses personagens e a roupa deles, né? E os bonequinhos também podem ser feitos, como a Saniago tem também. Né? Vamos ver até nessa parceria de buscar com a Saniago, ver se ela consegue deixar esses bonecos prontos para a gente. Então, assim, nós estamos no trabalho aí para poder viabilizar, mas como esse trabalho não é imposto, é construído coletivamente, a gente está colocando à disposição para que a gente possa, junto com os municípios, construir mais um degrau disso, para que possa ser estendido a todos os municípios, que toda a população possa receber. Então, assim, é com grande satisfação que a gente apresenta essa possibilidade de parceria e nos colocamos aqui inteiramente à disposição para novas ideias, complementações, e com isso a gente cada vez mais ampliarmos aí o acesso a toda a população. Eu coloco aqui, as perguntas até agora foram feitas pelo QIA, né? E geralmente a questão do link. O link vai ser feito agora, né, para acesso ao gibi, mas o material mesmo, para ser reproduzido, é necessário que faça antes essa parceria com a promotoria local, porque a gente encaminhe o link específico para poder ter acesso. E a gente pede, obviamente, que a possibilidade de colocação da logomarca do município, da logomarca do projeto do município, e a alteração, a gente pede que haja uma comunicação prévia para a gente adaptar o material, porque ele não é só do Ministério Público, esse material é do Ministério Público e do Estado de Goiás. Então tem que ter essa concordância de todos os atores para qualquer alteração de cor, alteração de nome, alteração de partes do material, precisa ser acordado com a questão de direito autoral
de quem está fazendo. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Eu retorno a palavra à doutora Daniela, né, para ver o andamento sobre as perguntas e sobre a continuidade do evento. Obrigada, Juliano. Acho que a equipe de suporte aí estava respondendo as perguntas do QIA. Eu acho que quem estava escrevendo no chat não pode ser que não tenha ainda tido alguma resposta, porque foram muitas perguntas. Fiquei muito feliz aqui vendo a interação do público, né? Todo mundo perguntando. E como o doutor Juliano falou, essa campanha ela já está pronta, mas ela também ainda está sendo produzida, porque é um trabalho realmente coletivo e a participação de todos é muito importante. Eu acho que a Gisele está dando todas as respostas, mas a gente pode se colocar aqui à disposição depois, doutor Juliano e toda a equipe, caso a gente não consiga atender a todas as respostas nesse momento, que a gente pode depois mandar as respostas para os respectivos, né, remetentes. E a gente vai também informar, né, desde já os colegas que estão assistindo, que o Centro de Apoio encaminhou um material específico para as promotorias de justiça, né, para orientá-los a trabalhar toda essa campanha agora junto com o poder público local. Então, esse material já foi disponibilizado, já foi encaminhado para as promotorias de justiça. Eu penso que acho que a gente chegou ao fim do nosso webinar, Juliano, porque nas perguntas da Gisele aqui, pelo que eu estou vendo, foram muitas pessoas parabenizando, né? Tá aqui, doutor Juliano, alguém está te pedindo aqui, ó, um contato seu, para que podemos incorporar algumas ideias à campanha. A gente pode colocar aqui, né, doutor Juliano, pode entrar em contato pelo centro de apoio, que a gente marca a reunião com todos, inclusive com os próprios promotores locais, ficar mais fácil, caso seja de alguma comarca, também pode fazer essa ponta aqui junto com o centro de apoio, que a gente articula menores reuniões para captar aí essas sugestões de todos. É lá de Caldas Novas, eu acho. Então, algumas pessoas já comentaram aqui, Juliano, que já fez os termos de cooperação com as promotorias locais, eu fiquei até muito feliz. E eu acho que as respostas já foram, né, todas já foram respondidas, pelo que tem aqui no acompanhamento da Gisele. Eu acho que a gente, caso a Ana Paula, a Gabriela, a Patrícia, a Cauara, o Juliano quiserem fazer mais alguma explanação, acho que a Gabriela e a Patrícia também estavam respondendo aqui, né? Algumas questões que eram direcionadas exatamente a elas. Caso queiram, né? Fica à vontade para a gente poder fazer a nossa acolhida final. Só respondendo um questionamento, né, que não tinha aparecido até então, a questão da campanha, ela está totalmente de acordo com a orientação do Plano Nacional de Resíduos, que tem dito, tem orientado e determinado que a separação seja feita em 3 partes: orgânico, reciclável e rejeito. Então, por isso que a campanha tem esses 3 personagens, né? Como bem colocado pela Ana Paula, nós não fizemos fizemos a vinculação indireta das cores, mas não diretamente, mesmo porque as famílias, a maioria das famílias de baixa renda não tem, eu mesmo na minha casa não tenho um cesto verde específico para reciclável, o meu é amarelo. Né, entendeu? Então, assim, para poder desmistificar e internalizar que a pessoa precisa separar. Se vai ser em cesto, qualquer cor que seja, não interfere no resultado final. Então, por isso é que nós estamos trabalhando dessa maneira. E a forma como a ter acesso à campanha, a gente sugere e orienta tanto aos promotores de justiça quanto aos municípios que haja a interação entre promotoria local e o município, seja pela Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria de Educação, para que possa fazer essa parceria ser firmada lá na promotoria local, porque aí a gente possa ter controle, o controle que eu falo no sentido de quantitativo, né? De quantas campanhas estão sendo feitas e tudo, para a gente poder mensurar isso. É importante somente dizer que a campanha ela tá sendo muito bem recebida, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro.
né? Nós temos aí já pedidos, já temos a reunião para a semana que vem, depois da semana que vem, junto com o Ministério do Meio Ambiente já para apresentar. O Conselho Nacional do Ministério Público já está abraçando para passar isso para outros estados. Então, nós estamos fazendo algo que vai ter repercussão nacional, mas antes disso, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é justamente ampliar o resultado da campanha dentro do nosso próprio estado, já que a ideia é nossa mesmo, né? Muito obrigado a todos aí e fico muito feliz, né? Tivemos aqui 321, que eu anotei aqui até agora, né, de espectadores até agora. Eu acho que agora a ideia e a campanha não se resume a esse evento é só de apresentação. Nós iremos fazer novas reuniões, novos eventos, né, para a gente poder cada vez mais reforçar a ideia da campanha. Obrigado. Passar a palavra agora para a Gabriela, da Secretaria da Retomada. Doutora Daniela, eu só quero reforçar com o pessoal que não é necessário enviar ofício para retomada, tá? Nem para as outras secretarias, eu já recebi alguns ofícios pedindo adesão ao termo. Lá no site do Ministério Público, no item Encontre uma Promotoria, vocês vão conseguir o telefone direto lá do Ministério Público local. Então, assim, já vai ser feito direto dessa forma. Não precisa mandar e-mail, ofício para a gente, só no caso de querer apoio do Incubacop Catadores. E agradeço novamente a parceria do Ministério Público, né, das outras secretarias e também de todos os presentes, nos colocando à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Gabriela. Passo para a Patrícia para fazer as suas considerações finais. Obrigada. Como sempre, assim, né? Fiquei mais ainda revigorada com a retomada da fala aí da Ana Paula e partindo de mim, espero que os outros também tenham sentido isso, que é um material muito rico, que vale a pena tomar aí pé e levar realmente para cada município. Espero para o semestre que vem, como eu disse, a gente ampliar isso na rede estadual. E mais uma vez, parabéns a vocês aí pela iniciativa e muito obrigada pela parceria. Obrigada, Patrícia. Doutor Juliano, quer dar suas considerações finais? Só agradecer, gostaria de agradecer a todos aí pela oitiva, né? E mais uma vez agradecer a parceria com o Estado de Goiás, com as diversas secretarias que nós tivemos, e conclamar aí a todos os promotores, promotoras que estão nos assistindo, bem como a todos os secretários municipais, prefeitos que estão presentes, outros setores que estão presentes também, e dizer que essa é uma luta de todos nós, né? Essa é uma mudança de cultura da sociedade. Então, precisamos começar, se cada um começar, se esses 321 já começar dentro das suas casas, eu já vou ficar muito feliz, né? Já é um resultado muito grande. Então, vamos tentar, dos 321, nós multiplicarmos esse número e, com isso, fazermos uma campanha, uma gestão de resíduos de forma totalmente adequada e contribuir com o nosso município, porque isso vai gerar redução de custos para o município e redução do peso que nós temos sobre a nossa natureza. Muito obrigado a todos, né? E tenhamos todos aí um excelente dia. Ana Paula, vamos agora ouvir a nossa expositora aí da nossa campanha para fazer sua consideração final. Obrigada mais uma vez, doutora Daniela, doutor Juliano, a todos os parceiros. Obrigada mais uma vez a todos os presentes. E reforçando, né, o que o doutor Juliano acabou de falar, estamos à disposição e a gente espera muito que essa liga seja uma liga de todos e que a gente atinja, né, o nosso objetivo daqui a uns anos, a gente tenha realmente uma gestão muito frutífera, né, dos nossos resíduos e que a gente melhore bastante. E a gente construir as nossas cidades mais limpas. Obrigada mais uma vez, a gente está aqui à disposição. Obrigada, doutora. Bom, obrigada, Ana. Eu acho que chegamos, né, ao fim do nosso evento, né, da apresentação da nossa campanha Liga Cidade Limpa. E a gente não poderia encerrar sem expressar a nossa gratidão, como já foi dito aqui pelo doutor Juliano, mas é muito bom a gente reforçar que a presença e a valiosa participação de todos, né, é muito enriquecedor nesse momento. Então, todos os nossos parceiros institucionais, aqui representados pelas respectivas secretarias do Estado de Goiás, né, que foram atuantes e presentes no desenvolvimento disso que nos colocou nesse local que estamos hoje.
muitos promotores, colegas que estão aqui participando junto conosco, os representantes dos municípios, né, muitos secretários, tem prefeitos também que estão aqui, que se manifestaram aí no chat, que estão participando também. E cada uma que aqui está, né, que nos acompanhou nessa manhã, é uma grande alegria a gente ver, né, que mais de 300 participantes estiveram conosco ao longo da transmissão, e aqui somando ideias, experiências, compromissos com a transformação das cidades. Então, é muito satisfatório e muito feliz a gente poder presenciar e vivenciar esse momento, né? Agradecer aqui também a toda a nossa equipe de apoio da Escola Superior, do Centro de Apoio Operacional, que nos dão esse suporte para a gente poder estar, né, participando aqui dessa reunião de todos nós. E, por fim, como já foi dito por várias vezes, né, a Liga Cidade Limpa é esse esforço coletivo, que só faz sentido com a união de todos. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, que é pela educação, pelo diálogo e pela cooperação que construiremos juntos um futuro mais limpo, consciente, sustentável, e que Goiás saia à frente, né, e seja pioneiro nessa campanha que vai se propagar por todo o nosso país. Então, muito obrigado. Seguiremos aqui, né, à disposição de todos e todas. Aos colegas que tiverem qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para auxiliá-los nesse contato com o poder local. Então, obrigada a todos os presentes e até a próxima.